Janeiro Roxo. É o mês de conscientização sobre a hanseníase. E hoje a gente vai desvendar uma doença que, olha, carrega séculos de medo. Mas a verdade é muito mais simples. Ela tem cura. Bora entender por que o maior obstáculo, na real, não é a medicina, e sim a desinformação. Olha, a história da hanseníase é, antes de tudo, uma história de preconceito. Pensa só, desde a Idade Média, ela foi associada a pecados e as pessoas doentes eram simplesmente isoladas, de forma brutal. Esse peso é mas tão grande, que em 1995 o Brasil chegou a proibir oficialmente o uso do termo lepra. Isso não foi só uma mudança de nome, tá? Foi o primeiro grande passo para a gente começar a curar a ferida do estigma. E é justamente por aí que a gente começa. Porque para entender a doença de verdade, primeiro a gente precisa entender o poder imenso que uma única palavra pode ter. Imagina só o peso que essa palavra carrega. São séculos e séculos de isolamento, de discriminação. Então mudar o nome não é um mero detalhe, sabe? É uma ferramenta super poderosa para quebrar as correntes do estigma que, infelizmente, ainda prendem muita gente. Ok, então a gente já entendeu o peso do nome. Agora, vamos para a ciência. Afinal de contas, o que é a hanseníase? Vamos direto ao ponto. A hanseníase é uma doença infecciosa crônica. A culpada, digamos assim, é uma bactéria, a Mycobacterium leprae. E ela ataca o quê? Principalmente a pele e os nervos periféricos, sabe? Aqueles que ficam mais longe do cérebro e da medula. E aqui está o ponto crucial. O diagnóstico precoce é tudo. Porque se a doença avança sem tratamento, o dano nos nervos pode se tornar permanente. E aí a gente está falando de perda de sensibilidade, de movimento, até de deformidades. É literalmente uma corrida contra o tempo. Beleza, mas como é que se identifica essa doença? O corpo dá sinais, e são sinais bem claros. Vamos dar uma olhada agora em quais são esses alertas que, olha, ninguém pode ignorar. Então os sinais são bem diretos. Na pele pode ser uma ou mais manchas meio esbranquiçadas, avermelhadas, mas o detalhe mais importante, o que realmente acende o alerta, é a perda de sensibilidade no local. A pessoa pode se queimar, se cortar ali e simplesmente não sentir nada. E nos nervos, fica aquela sensação de dormência, formigamento ou até perda de força. Tudo isso é sinal de alerta. Ok, agora a gente chega na parte que talvez seja a mais importante de todas. Separar o que é fato do que é ficção. Chegou a hora de derrubar, de uma vez por todas, os mitos que alimentam o preconceito. Esse aqui, gente, é o maior mito de todos. Sabe aquela imagem do abraço proibido? Esquece, é pura desinformação. A hanseníase não se pega pelo toque. A transmissão acontece pelas vias respiratórias e só em caso de um convívio bem próximo e prolongado com uma pessoa que está doente que, importante, ainda não começou o tratamento. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Hanseníase tem cura? A resposta para isso, gente, muda tudo. Sim, com toda certeza, hanseníase tem cura. E o tratamento é super eficaz. E o mais incrível, é totalmente de graça pelo nosso SUS, o Sistema Único de Saúde. E agora, atenção para essa informação porque ela é um divisor de águas. A partir da primeira dose do medicamento, a pessoa já não transmite mais a doença. Acabou. Isso quer dizer o quê? Que aquele isolamento todo não faz o menor sentido. A pessoa pode e deve continuar a vida dela normalmente. E o caminho para a cura é bem mais simples do que se imagina, viu? Passo 1, diagnóstico, lá no posto de saúde mesmo. Passo 2, tratamento com os remédios indicados pela Organização Mundial da Saúde. E esse tratamento dura, em geral, de 6 a 12 meses. E pronto, cura completa. Ok, então a gente já sabe que tem cura, tratamento gratuito, mas e aí, como é que está a situação no Brasil hoje? Pois é, os números mostram que o nosso desafio ainda é bem grande. Preste atenção nesse número porque ele é chocante. 90% de todos os novos casos de hanseníase nas Américas são diagnosticados aqui, no Brasil. Nós somos o segundo país do mundo com mais casos. Isso mostra que sim, a hanseníase ainda é um baita desafio nacional. Mas calma, esses números altos não contam a história toda não. A mensagem principal aqui é de esperança, porque sim, eliminar a hanseníase como um problema de saúde pública é totalmente possível. E a gente tem prova disso? Olha o caso de Niterói, no Rio de Janeiro. Eles conseguiram, atingiram a meta da OMS, que é de menos de um caso para cada 10 mil habitantes. Ou seja, eliminaram a doença como problema de saúde pública. É a prova de que com informação, com ação, dá para vencer.
E isso tudo traz a gente de volta para o ponto central de toda essa conversa. O desafio médico, a gente viu, é contornável, tem diagnóstico, tem cura. Mas o desafio social, o do estigma, esse ainda persiste. E é ele que faz com que muita gente tenha medo até de procurar ajuda. No fim das contas, fica muito claro, né? O sintoma mais grave da hanseníase não está na pele, está na sociedade, é o preconceito. E a cura para ele não vem em pílula, não, vem com informação. Compartilhar o que a gente conversou aqui é o primeiro e talvez o mais importante passo para acabar com a doença e com o estigma. De uma vez por todas.